Então, pessoal, dando continuidade aí, agora nós vamos falar sobre os carboidratos, tá certo? Também conhecidos como hidratos de carbono, porque são moléculas que, para cada uma molécula de carbono, tem cerca de 8 moléculas de água, ou seja, são moléculas bem encharcadas de água, tá certo? Os carboidratos. Bem, então, a gente pode dividir os carboidratos em amidos e frutas. É uma divisão bem básica, assim, né? Os melhores carbos, pessoal, são os vegetais de baixo amido. Quais são eles? Já fiquem sabendo disso. Nós nem começamos a falar sobre o Pure, um estudo de alta envergadura. Na verdade, o maior estudo já conduzido no mundo, né? Um estudo prospectivo, randomizado. Foi feito em 5 continentes, mais de 40 países, sobre alimentação. E nesse estudo falou-se muito sobre vegetais intactos, ou seja, você tem que comer o brócolis, o pepino, o chuchu, todos os vegetais intactos. Tudo, comer o vegetal inteiro, do jeito que ele está. O mais cru possível, ou se for cozido, cozido no vapor, e o menos cozido possível, ou seja, para que esses vegetais consigam ficar assim al dente. Eles não precisam ficar tão molengas, né? Desculpa aí a expressão, mas está aí, ó, brócolis, couve-flor, aspargo, couve, pepino, chuchu, cenoura, abóbora, folhas, né, amidos resistentes, frutas com baixo teor de açúcar, que também são maracujá, maçã verde, goiaba e frutas silvestres. Acho que eu enfrentei aqui algum problema no MindMaster, mas rapidinho eu recupero aqui e a gente consegue. Para que vocês percebam, nós já estamos nesse mapa do detox, né? E aqui mesmo a gente já vai começar a falar sobre detox mais para frente, tá certo? Nós vamos falar já também sobre, não sei se nessa aula ou na próxima, sobre a diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica, para que vocês não comecem a confundir por aí quando a gente estiver falando sobre isso, tá certo? Só para vocês terem ideia, o arroz já tem aí um estudo que falou que o arroz, ele dormido do dia para o outro, se botar um arroz na geladeira, ele vira um amido resistente. O amido dele vira um amido resistente. Então, ele vai servir de alimento para as bactérias do intestino e não entra tanto como carboidrato. Então, provavelmente, segundo esse estudo aí, o arroz dormido é um arroz melhor, né, do que o arroz feito na hora. Olha só que coisa, né? Fica essa dica aí. Milho, tá certo? Pode conter zeínas, né? E podem também estar contaminados com glifosato. Vamos ver aqui essa observação que eu botei no milho. Isso aqui é uma quantidade permitida dessa substância que a gente falou. Ó. Na Europa, ela é cerca de 0,1 microgramas por litro de água. Aqui no Brasil, ela é permitida até 500 microgramas por litro de água, ou seja, a concentração absurdamente maior do glifosato, que é aquele agrotóxico que nós falamos na primeira aula, tá certo? Então, aqui no Brasil é cerca de 5.000 vezes maior, né? Se você for ver, 0,01 vezes 5, 1, 2, 3, exatamente, coisa de 5.000, não sei se é 5 ou 50.000 vezes maior a concentração permitida aqui no Brasil do glifosato. E ele é responsável simplesmente pela disrupção das enzimas do citocromo P450. Precisa saber disso? Não. Precisa saber que ele é um disruptor endócrino. Então, ele essa proteína, essa enzima, ela é responsável. Toda enzima é uma proteína. Então, por isso que às vezes eu falo proteína, enzima, tanto faz. Só que a proteína que tem uma enzima específica no corpo, tem uma função específica no corpo, ela é chamada enzima. Ela vai fazer alguma reação que é benéfica para o corpo, ou não. Né? Então, ela é responsável pela desintoxicação, né, e síntese de hormônios. Então, esse citocromo, ele vai transformar o colesterol em aldosterona, né? Vai transformar o colesterol em cortisol, em testosterona, em progesterona, em estradiol e vitamina D. Ou seja, se você tem uma disrupção desse citocromo aqui, dessa enzima,
simplesmente você não consegue produzir o colesterol em testosterona, em progesterona, que são hormônios que deixam o corpo fazer todas as funções que eles precisam. Progesterona mais no homem, progesterona mais na mulher, desculpem, e testosterona mais no homem. Claro que toda mulher tem testosterona e é bem mais sensível à testosterona, mas aqueles efeitos de vontade de viver, pessoal, de emagrecimento, de ação, de vida, não estamos só falando de estímulo sexual para os homens. Inclusive, golpes de vista começam a sair mais errados nos homens, inclusive quando está com a baixa de testosterona. E, inclusive, da vitamina D, a gente vai falar uma aula só sobre vitamina D, para vocês entenderem a importância, porque às vezes a pessoa fala vitamina D, a anticâncer, e não aprofunda naquilo. Sem aprofundar, a pessoa não consegue entender o que é vitamina D. Gente, a vitamina D é de uma importância que vocês não têm ideia, o que eu posso falar agora. Não tem ideia, mas vão ter ideia quando a gente chegar na aula de vitamina D. Então, se não consegue muitas vezes converter o colesterol em outros hormônios, pode ser um indício, quando o colesterol está alto, de que essa conversão não está acontecendo. Então, muitas vezes a pessoa que está com colesterol alto simplesmente não está conseguindo converter em testosterona. E simplesmente porque está com muito glifosato no sangue. E o glifosato é utilizado principalmente no milho. Por isso que às vezes a pessoa tem que excluir o milho da dieta, tá certo? O arroz, quando refrigerado por 12 horas depois de cozido, tem até 50% do seu amido transformado em amido resistente. Então, o corpo não converte esse amido em energia, que vai virar alimento para as bactérias, ou seja, você vai alimentar as bactérias do seu corpo. Então, aqui, de cara dos carboidratos, a gente já consegue tirar de que o milho provavelmente pode fazer um pouquinho de mal por causa da concentração do glifosato, né? Pode conter algumas zeínas, que também são antinutrientes, a gente vai ver isso já, ainda aqui desse módulo. E o arroz, ele tem que ser, quando refrigerado por 12 horas, vai ser alimento para as bactérias. Então, muito provavelmente vai fazer bem. E eu acho que a gente vai falar... Deixa eu procurar logo bem aqui. Falar de algumas coisas, tá certo? Há uma diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica. Há uma diferença importante entre esses dois. Vou anotar, inclusive, que isso aqui, se eu não me engano, já é aula 7. Carboidratos, índice glicêmico versus carga glicêmica. Olha só, pessoal. A carga glicêmica é o seguinte. Quanto de carboidrato total está incluído no alimento? Você diz que o alimento ele tem uma carga glicêmica alta, tá certo? Ele sobe muito o índice de insulina no corpo. E é o seguinte, o índice glicêmico é diferente disso, né? A gente tem formas de avaliar os carboidratos. A gente tem forma de avaliar pelos nutrientes, pela digestibilidade, pela carga glicêmica e pelo índice glicêmico. Então, se ele tem o alimento ele pode ter um índice glicêmico alto, como por exemplo uma maçã, um carboidrato simples, tem um índice glicêmico alto, mas ele pode não alterar tanto a glicemia. Por quê? Porque ele tem uma carga glicêmica alta. Porque se você comer uma maçã, é diferente de você comer, por exemplo, 1 quilo de arroz. Então, é uma diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica, tá certo? Então, às vezes a gente vai falar de carga glicêmica já traz o nome, né? A quantidade de carboidrato, de glicemia, volume que é capaz de alterar na insulina das pessoas. E existe isso aqui também, que é uma coisa que eu acho que é um bom momento de falar isso bem nos carboidratos, porque tem muito antinutriente presente nos carboidratos. Então, a gente vai falar disso agora também, porque para a gente conseguir aproveitar muito melhor essas aulas, certo? Então, é o seguinte, o que são antinutrientes? Eles servem principalmente para proteger as plantas, né? E são compostos que interferem na absorção dos nutrientes, né? E existem também algumas coisas que protegem as plantas, como, por exemplo, o resveratrol. O resveratrol ele pode proteger as plantas. Por exemplo, ele vai proteger a uva. Uma uva orgânica,
quando ela quer se proteger dos insetos, por exemplo, ele produz resveratrol na casca, mas ali não é um problema. Então, ele não é um antinutriente. Nós não estamos falando disso. Existem coisas que vão proteger as plantas e aí, simplesmente, eles podem ser chamados de antinutrientes dentro desse grupo, né? Deu para ficar claro isso aí. Então, é o seguinte, os antinutrientes, a gente vai ter um ponto. Para tirar eles, é necessário que se deixe de molho de 24 a 72 horas em água, né, com uma colher de vinagre ou suco de limão. O vinagre que eu prefiro que é o vinagre de maçã. Pode-se adicionar também cominho e louro, ou seja, muito dessas coisas que eu vou falar aqui agora você já sabe que vai conseguir tirar simplesmente com um demolho. É uma forma muito boa de tirar. Eu tenho vários artigos que falam sobre o demolho e a diferença dos fitatos, do ácido fítico, a retirada desses antinutrientes. Então, assim, muitas vezes você vai fazer um feijão. O feijão provoca gases, é porque ele está com antinutrientes demais. Como é que faz para retirar? Deixa no demolho por 24 horas, ou de um dia para o outro, pelo menos. Deu 6 horas, 7 horas da noite, botou o feijão ali no demolho, com uma colher de vinagre ou suco de limão, pode ser os dois também, pode ser só o vinagre de maçã, e aí simplesmente vai fazer o feijão só no outro dia, tá certo? Eles podem ser classificados em naturais e sintéticos. A gente vai falar principalmente dos naturais, são lecitinas, ácido fítico, oxalatos e glúten, tá certo? Onde contamos, por exemplo, as lecitinas? Simplesmente nas famílias das solanáceas, nos feijões, nos amendoins e nos cereais. As famílias das solanáceas são o quê? Tomate, batata, berinjela, pimentão verde, principalmente, tá certo? A gente vai encontrar em todos esses alimentos aqui as lecitinas. Já o ácido fítico, pessoal, onde é que a gente encontra? Principalmente em sementes, cereais, leguminosas e castanhas, tá certo? Eles vão se unir quimicamente a minerais, por isso que eles vão provocar muito mal, vão provocar uma coisa ruim no corpo, porque eles vão se unir ao zinco, ao magnésio, ao cobre, ao ferro e ao manganês e vão sequestrar esses alimentos, ou seja, ele vai prejudicar a absorção dos minerais, vai prejudicar as enzimas digestivas também. Então, a solução pode ser fermentação, germinação ou demolho ácido, ou seja, deixar no demolho com vinagre. Legal, né? Isso aí. A fermentação, a gente pode falar disso, mas só que mais na frente. A germinação nós com certeza vamos falar, algumas técnicas de germinação para que você coma, por exemplo, feijão germinado. É muito mais nutritivo e evita também o ácido fítico, tá certo? Os oxalatos, onde nós encontramos na selga, no espinafre, no gergelim e nas folhas de beterraba, tá certo? A solução, mergulhar em água fervente. Pode ser também um vapor de água, porque o vapor de água ele é muito mais quente do que a própria água fervente, né? Afinal, o vapor já ferveu. O vapor está acima dos 100 graus Celsius. A água, para ela estar fervendo, está na ebulição, ela está a 100 graus Celsius. Pode ser também que o vapor, ele vá tirar um vapor de, no mínimo, 4 minutos, ele vai tirar os oxalatos, tá certo? Eles vão também se ligar a minerais, como o cálcio, acumulando-se em diferentes tecidos. E o glúten, eu não sei se eu vou falar sobre glúten, então vamos lá. O glúten ele vai ser encontrado no trigo, na cevada e no centeio, é só uma pequena introdução, a gente vai falar muito mais sobre isso, tá certo? E vai causar o leaky gut, ou seja, você lembra daquela imagem que eu mostrei que tem aquela imagem que eu mostrei, que o intestino é cheio das microvilosidades, pois naquela imagem, o leaky gut, ele simplesmente abre as portas do intestino e deixa as moléculas passarem, aumenta a permeabilidade do intestino, isso causa muito mal. Por enquanto, a gente não vai precisar entender muito mais sobre isso, é só uma introdução para que a gente consiga falar um pouco mais dos antinutrientes nos alimentos, e você já sabe que o demolho e a fervura vão reduzir muito mais esses tipos de antinutrientes. Ou seja, você vai ficar com a alimentação muito mais saudável fazendo só isso que a gente já falou até agora nesse curso. E isso já tem muita mudança, nós falamos de muita coisa. Então, assim, não se apavorem, vão fazendo uma coisinha de cada vez, vão se programando no dia de vocês para fazer essas coisas
E no final desse módulo a gente tenta fazer um apanhado geral, um resumão, para que a gente revise tudo isso, para que nada se perca, tá certo? Já já a gente volta com proteínas.